dia, pessoal. Meu nome é André. Eu não sou residente aqui, não sou da casa. Eu fui convidado pelos amigos aqui da orquestra para participar desse evento. E quem aqui não é psicólogo? Algumas pessoas. Eu fiz a minha fala, escrevi aqui de um jeito que não fosse a ideia, era que todos pudessem ouvir, né? Então eu não vou adentrar, eu vou falar um pouquinho de teoria, mas espero que seja de uma forma que dê para todo mundo entender, porque a minha intenção é justamente de aproximar o modo de pensar psicológico de todo mundo, né? Que não seja algo pertencente só a uma classe. Nós não temos, né, uma educação para psique. A gente é educado, né, educação formal, é educado para espírito, né, em várias disciplinas espirituais, mas para alma a gente não tem isso. A minha fala, ela é um pouquinho mais... Assim, como psicólogo, a gente precisa, às vezes, dar conta de casos que a gente precisa deixar a nossa opinião, o nosso ponto de vista um pouquinho suspenso, né? E aqui, escrevendo isso, eu não consegui fazer muito isso. Então, tem um pouquinho... Eu entro um pouquinho, né, no tema que eu vou falar. Eu mesmo, né, acabo entrando nisso, nessa ideia, que é o título que eu coloquei, Tirando a Mão do Bolso, a mobilização psíquica em estado paranoico de alma. Lembre-se, o que vocês estão vendo, lendo e ouvindo não é o que está acontecendo. Apenas fiquem com a gente. Não acreditem na besteira que as pessoas por aí têm dito, as fake news. Vocês já ouviram essa frase? Ela foi dita pelo Donald Trump, né, em uma convenção que o povo vaiava ele. Né? Enquanto eu estava escrevendo esse material, veio um vídeo, né, que tem essa fala, um vídeo muito interessante que o Renan, não sei onde ele está, o Renan citou, está aqui, né? que o Renan citou rapidamente, né? Recebi, enquanto eu escrevi, eu recebi meio que coincidentemente, eu recebi esse vídeo que é bastante interessante, né? Que fala de uma pesquisa que foi realizada por uma entidade vinculada ao Departamento de Defesa dos Estados Unidos, ou seja, provavelmente produz material para as agências de inteligência americanas, sobre um método de marketing que é russo, o qual eles deram o nome de Fire Hose of Falsehood, que é algo como mangueira da falsidade. Esse método de propaganda russo ele teria como características ter um grande volume de informações vindas de vários lugares ao mesmo tempo, de forma rápida, contínua e repetitiva, que já é característica básica da propaganda, do marketing, mas que surpreende nessa forma específica russa, é que aquilo que é propagado não tem compromisso nenhum com a realidade e sem nenhuma consistência. Então, e essa pesquisa feita por essa agência, ela mostra que, apesar de os fatos serem mentiras óbvias, ainda assim a propaganda tem uma grande eficácia. E esse vídeo que eu recebi, ele vincula essa pesquisa aos discursos do Donald Trump, que são famosos por serem recheados de mentiras que surpreendem muita gente por serem sempre descaradamente óbvias. E algumas vezes elas não têm nem razão de terem sido criadas. Alguns analistas apontam que dessa forma se cria um cenário de desestabilização e de insegurança, onde as discussões e os conflitos não são mais resolvidos através de argumentos, mas sim através do poder. A verdade deixa de existir, o que existe é a imposição do poder. E a verdade e mentira passa a ser questão de opinião e de escolha de lados, como o Renan mesmo já colocou. E como vocês todos sabem, a gente está passando por isso, né, por algo bem semelhante aqui no Brasil. Nós estamos sendo inundados, né, por informações mentirosas, seja por TV, jornais, principalmente pelo WhatsApp, né, além das desastrosas fake news, há ainda os desencontros, as informações desencontradas, principalmente, a gente vê bastante, né, entre o Bolsonaro e o Mourão,
né, que vista sob essa ótica dessa mangueira de falsidade, elas criam o mesmo cenário de confusão, né, que não há como saber se algum deles está falando a verdade. Um diz que vai acabar com o 13º adicional de férias, e o outro desmente. E se o outro diz que não vai aceitar uma derrota nas urnas, enquanto o outro pede que essas palavras sejam relevadas, né, por alguém que acabou de ser esfaqueado. E se no passado um dizia que era a favor de tortura, hoje ele diz que evoluiu. Enquanto o outro faz um discurso racista, mas diz que é só uma técnica retórica para ganhar a plateia que ouvia aquele discurso. Enquanto isso, seu pai, sua mãe, seu avô e sua tia dizem no grupo da família que eles só são bem-humorados. E a sua família acaba te criticando, né, por qualquer intenção que se tenha de falar algo contrário a isso que eles acreditam, por mais embasados na realidade objetiva que se possa ter, que se possa estar, e ainda que estudos científicos possam comprovar, né? Será sempre uma obra do inimigo, do mal, né, tentando ludibriar, tentando prejudicar o Messias, que vai acabar com o mal. Então lembre-se, o que você está vendo, lendo, ouvindo, não é o que está acontecendo. Apenas fique com a gente, vote no Bolsonaro. Não acredite nas besteiras que você está lendo por aí, né, as fake news. Mas por que tanta gente está seguindo esse caminho? Né? Estamos sim, todos, né, assim, no sentido frustrado, no sentido inseguros com relação ao futuro. E a gente já se sentia assim, né, como alguém colocou. A gente já se sentia assim já há muito tempo, né, mesmo antes das eleições. Né? Mas enquanto para alguns de nós a situação não vai melhorar, sendo qual candidato seja eleito, ou vai ainda piorar se for eleito Bolsonaro, os eleitores deles imaginam que, incrivelmente, né, eles não vão mais se sentir assim depois que o Bolsonaro for eleito. O psicanalista Christian Dunker, ele falou sobre isso, um vídeo que vocês provavelmente possam ter visto também, né, ele fez uma breve análise dos efeitos do discurso do Bolsonaro sobre os eleitores. E aí apontou que a partir dessa insegurança gerada, muitos desses eleitores do Bolsonaro, com medo, infantilizados, eles acabam buscando uma figura de um pai autoritário que supostamente colocará uma ordem, uma estabilidade. Mas aqui, para a gente ir além dessa fala dele, que é uma fala bastante eloquente, a partir do ponto de vista da psicanálise, eu gostaria de propor uma outra discussão um pouco mais aprofundada em termos da alma. E aí, para isso, eu vou... muitos aqui já falaram da alma, né, os palestrantes antes de mim, e eu gostaria de dar uma pincelada rápida aqui. Eu vou entrar com um pouquinho de teoria que eu espero que seja acessível para todos. Eu vou falar desse entendimento de alma, né, para a psicologia arquetípica, que é a proposta que o nosso grupo trouxe hoje aqui. A alma, ela é entendida com uma ideia similar à ideia de psique. O James Hillman, que é um psicólogo norte-americano, que faleceu em 2011, ele falava da alma como metáfora básica da psicologia. A psicologia, sendo etimologicamente, é psique mais logos, o discurso da alma. E que a alma é uma forma de ver o mundo, é uma perspectiva sobre as coisas mais do que uma coisa em si. A alma seria, entre outras aproximações, que citando o próprio Hillman, aquele desconhecido componente que torna possível o significado, e aquilo que permite um aprofundamento de eventos em experiências. Além disso, ainda bastante importante, por alma ele entende a possibilidade imaginativa da nossa natureza. O experimentar, através de uma especulação reflexiva ou de uma reflexão especulativa, de sonho, de imagem e de fantasia. É aquele modo que reconhece todas as realidades como primariamente simbólicas ou metafóricas. Então a alma, ela manifesta-se ao formar imagens, ao imaginar. A alma enxerga o mundo, enxerga o ponto de vista da alma sobre o mundo é através do imaginar. Enquanto o nosso ego racional, ele literaliza, analisa, moraliza, julga, privatiza, exclui, a psique imagina, fantasia, cria arte, diversifica e inclui.
Né? Sendo assim, é nos sonhos que esse imaginário surge sem intervenção de racionalidade. E por isso eles são tão valiosos para a psicologia. Para esse autor, James Hillman, a função do psicólogo seria o fazer alma, que seria ouvir esse discurso da psique, que fala através de metáforas, que poetiza. Então, tendo falado um pouquinho, né, sobre o que a gente está falando quando fala de alma, vamos voltar um pouquinho para o nosso grupo de família no WhatsApp, para as amizades desfeitas no Facebook. Na obra intitulada Paranoia, de James Hillman, ele conta uma piada psiquiátrica, né, para falar dessa condição da paranoia. Né? Ele diz que um homem chega para sua esposa e diz que está morto. Né? A mulher pensa que a princípio ele está brincando, mas não, ele está falando sério, né? Estou morto. Ela leva ele ao médico, preocupado, e esse médico tenta de todas as formas fazer com que ele caia em si. Né? Ele apela para sentimentos sobre a vida, sentimentos sobre a família, e nada. E ele argumenta que pessoas mortas não podem falar que estão mortas, mas mesmo assim não adianta, né? O homem ainda está certo, ele está certo que está morto. Então o médico tem uma ideia e lhe pergunta, né? Pessoas mortas sangram? E ele responde, não, claro que não, todo mundo sabe que mortos não sangram. Então o médico vai e espeta o dedo do homem, né, com uma agulha. E os dois ficam observando a gota de sangue, né, que sai, que se forma ali e escorre. E o homem fala, doutor, realmente, homens mortos sangram. Então ele diz que o Hillman fala que o paranoico é incorrigível. Ele descreve a dinâmica paranoica como procedente de uma literalização na busca de algo que é oculto, daquilo, né, cujo conhecimento nos é inacessível. E essa literalização se dá pela fixação em um conhecimento específico sobre esse oculto. Uma experiência primeira que deve ser defendida a todo custo, porque é a partir dela que os outros eventos da vida dessa pessoa elas possuirão algum sentido. Então, o seu ponto de vista precisa, né, o ponto de vista sobre esse algo oculto, ele precisa estar certo, para que tudo mais tenha significado. A paranoia seria, então, um transtorno do significado, fazendo que a consciência da realidade seja delirante, né, seja delírios de perseguição, delírios de grandeza, delírios de referência. Então, essas ideias sobre o oculto costumam ser elaboradas bastante com relação à religião e à política. Então, temas que são unidos, né, na campanha do Bolsonaro. Como que essa dinâmica parece estar ocorrendo? Né? Aqui vamos brincar com isso, né, com essa ideia. Então parece que diante desse cenário de incerteza, de frustração que a gente está, de um não saber, né, de um saber sobre o futuro, então, agarra-se a essa imagem de Bolsonaro, Messias, né, que salvará o cidadão de bem. E para que isso tenha sentido, todos os absurdos que ele diz, tudo que ele já disse que é contrário a essa ideia, não pode ser verdade. Então vai ser sempre intriga da oposição, ou é brincadeira do Bolsonaro, ou é exagero deles, um momento de exaltação. E aí passa a existir essa verdade inquestionável, que se torna essa polarização entre um bem e um mal. E esse mal passa a ser atacado. Uma outra forma da paranoia se manifestar também, que a gente pôde observar já nas eleições, é através do sentimento de ser alguém que foi escolhido por Deus para acabar com a nova ordem mundial, com a maçonaria e com os Illuminati. O Daciolo ele também literaliza, né, assim, um conhecimento oculto que ele recebeu, uma revelação que ele recebe. Glória. Ele vai para a montanha trazer essa mensagem, né? Exato, é escolhido por Deus. O pico lá que estava falando. O pico, exatamente. Uma outra, né, bom, só que eu falando dessa forma, né, isso eu pensando enquanto escrevi aqui, parece um pouquinho arrogante, né, parece que então, essas pessoas, os eleitores, eles estão numa condição que nós ou que eu sejamos superiores, né? O fato é que é nem só entre os eleitores do Bolsonaro que a gente pode ver essa paranoia, né? Essa organização em torno de uma verdade inquestionável.
Mas isso fica, eu vou deixar, para mim que interessa falar do Bolsonaro. Isso fica para cada um de vocês discutir em casa, né? Onde que está essa verdade intencional. E os psicólogos também não estão livres, né? Que além da política e da religião, a psicologia também lida com o oculto. Segundo Hillman, e aqui eu cito ele literalmente, os esforços psicológicos são sempre parcialmente paranoicos, porque, como diz Jung, a psique não oferece um ponto de vista objetivo exterior a ela. Estamos sempre presos à nossa visão das coisas. Além do mais, o nosso talento profissional, aqui falando dos psicólogos, depende da habilidade paranoica de detectar, de interpretar, fazer estranhas conexões entre os acontecimentos. Nós devemos olhar através da tela das aparências, procurando sempre os significados e escutando com um terceiro ouvido. Devemos perceber no outro aquilo que o outro nega existir ou não quer ver, apoiando numa teoria do inconsciente, que por definição trata-se de um funcionamento invisível, de uma mente invisível. Para justificar esse comportamento licenciado com o nome de psicologia profissional. Então sempre, ele continua, né? Sempre que revelamos o significado de algo, atraímos um potencial paranoico. A psicologia caminha entre um limite, né? Entre o significado e a paranoia. Ou seja, os psicólogos estão sempre correndo risco, né? Esse risco da paranoia. E atualmente, nessas últimas semanas, principalmente na clínica, nós psicólogos, os que são psicólogos aqui podem confirmar isso, nós temos lidado demais com essas questões envolvendo o cenário político atual. Essa paranoia, ela tem invadido os consultórios. E como lidar com ela? Tanto dentro de consultório quanto fora. O primeiro passo é importante percebermos que a gente lida com o estado, que se a gente está lidando com um estado paranoico de alma, estamos lidando também com a alma de um estado com E maiúsculo paranoico, em uma polis paranoica. A alma do mundo, ela realiza-se na polis, ela está na polis. E se olhar através da alma é parcialmente paranoico, tem um potencial paranoico, esse potencial paranoico também está na polis, também está na cidade, também está no ambiente. E também está na política, né? Ela não pode, então, ser literalizada, ser fixada em uma guerra de partidos políticos. Esse é um conhecimento em que a gente muitas vezes se fixa, né? Em esquerda e direita, essa polarização. E aqui eu quero citar um trecho do Hillman, que a primeira vez que eu li esse trecho, em 2013, eu já achei, né, muito parecido, falando muito do tempo que a gente estava vivendo em 2013. E agora, então, está muito parecido. Eu vou citar aqui, ler esse trecho. Né? O problema mais profundo da arte de governar é como governar a paranoia que é inerente ao governo, de modo que os seus sintomas não se exacerbem em tirania corrupta, em paralisia bizantina, sintomas tais como a polícia secreta, juramentos de fidelidade, detectores de mentira, vigilância eletrônica, medo de fraquezas, defesas e previsões sistematizadas, e a ausência daquelas qualidades de alma como humor, estética e suavidade, que são substituídas então por grandes ideais escatológicos: ordem, paz, humanidade, fraternidade, direitos e Deus. Dada essa inerente paranoia inconsciente, haverá a necessidade de um inimigo fantasiado projetado, bem como fantásticas defesas contra esse inimigo fantasiado. As situações serão sempre avaliadas por construtos como força e fraqueza, ganhar e perder. A exigência de uma rendição incondicional e o medo dela serão de enorme importância. Tratados baseados em compromissos serão de negociação impossível. Uma nação coligada com outra será forçada a vetá-lo, ou deixar as negociações sempre que ela se torne incapaz de dominar o grupo. O potencial de uma hostilidade aberta estará sempre presente e será sempre negado. Negação oficial será essencial para manter um governo acima de qualquer suspeita e em consonância com suas idealizações. Haverá pouco interesse em arte ou estética e, quando for o caso do governo intervir,
Então a estética tenderá a ser subornada como arte do Estado, a serviço dos interesses nacionais, a serviço de um patriotismo. Mesmo as relações exteriores mais solicitamente conduzidas tenderão a gerar desconforto e medo nos outros. A defesa contra a depressão motivará defesas cada vez maiores. O desdém com relação aos fracos, doentes e defeituosos trará à tona aquele conflito contemporâneo, mas sempre recorrente, entre segurança e compaixão, entre o peso dos armamentos para a defesa e o peso da seguridade social para os que fracassam. Devido ao medo da dependência, a autossuficiência será idealizada como um isolamento chamado de esplêndido. Acima de tudo, haverá desconfiança e expectativas de fraude entre os governados e o seu governo, necessitando comissões de inquérito, bureau de investigação e defesas de todos os tipos de reformas, uma vez que a suspeita paranoica é inerente à própria alma do Estado. O Estado não somente desconfiará dos estrangeiros, xenofobia, mas dentro de suas fronteiras também dos estranhos, das subculturas e das minorias, a menos que essas sejam fortes, necessitando, portanto, de grupos de pressão e da divisão do corpo político entre eleitorados monomaníacos rivais. Quanto mais rigidamente exigente é o governo com relação a seus governados e vice-versa, mais abundam as suspeitas de corrupção, especialmente as suspeitas envolvendo segurança, e mais apreciados tornam-se a coleta e o armazenamento de informações, fazendo litígio a maneira de tomar decisões. Pois a relação negativa com Mercúrio resulta naquela proposição básica de toda paranoia: o que quer que esteja oculto é nocivo. Daí a revelação igual a segurança, exigindo rastreamento contínuo, hipervigilância com a comida que ingerimos, os noticiários que assistimos, os contratos que assinamos. Exposição e acobertamento tornam-se o modus operandi, nosso paradigma teológico de revelação e segredo na esfera política. Apesar da promulgação da nação-estado, aqui já estou quase acabando, é um trecho grande, mas que eu acho essencial. Apesar da promulgação da nação-estado pela nação-estado, sua paranoia inerente alimenta a desconfiança nas próprias instituições que são os seus pilares, inclusive a validade da cidade e o chamado da política. O bem-estar dos cidadãos e das instituições que servem ao bem comum torna-se secundário, devido à confusão primária entre bem-estar e segurança, entre bem comum e força nacional ou necessidades militares. Aquele abre parênteses, é evidente que estou me referindo não apenas ao mundo contemporâneo, que não é, né, essa mesma época que a gente está vivendo, ele escreve isso nos anos 80, se não me engano, mas as nações-estado, desde a Síria, passando por Roma, e entre outras analisadas. Tá? Quando as nobres instituições da vida política, tais como a retórica política, o papel providencial da liderança, a administração pública e o serviço público viram vítimas da sistematização paranoica, então as grandes imagens de justiça, prudência, igualdade, comunidade e daí por diante são atiradas aos céus e mal recebidas. Todas as formas que são continente dos poderes arquetípicos em desordem, são, né, poderes arquetípicos em desordem, são essas as formas. Entretanto, obcecado por sua necessidade delirante de segurança, o Estado paranoico vale-se de mecanismos de defesa, tais como projeção e a formação reativa, ou seja, o intenso rastreamento de inimigos, terroristas e desertores, com políticas apoiadas não na iniciativa, a qual está paralisada pela ambivalência, como o Renan falou também, né? Imobilidade combinada com gritaria. Mas são racionalizadas como puras reações defensivas ao perigo. Tendo falado isso, agora eu queria voltar àquilo que eu falei antes sobre me enxergar através, né, que o Riemann também chama de psicologizar. Ele não depende de você ser psicólogo para olhar as coisas por essa perspectiva de alma. Você pode fazer através de um exame histórico, por uma análise linguística, através de etimologia ou outras análises do discurso, por reformulação hipotética dos dados apresentados, pela filosofia, pela ironia, pelo humor, pela poesia,
e arte em geral, desde que isso te leve cada vez mais fundo na busca de um significado. O psicologizar vem da paranoia, daquela suspeita de que há algo além do que é dado, da busca por significados ocultos. Agora, o transtorno paranoide é o que é porque ele não consegue psicologizar, ele não consegue ver através, ele se fixa no conhecimento. A atitude paranoica, ela sabe, ela tem certeza das coisas. Enquanto o psicologizar, ele nunca sabe, ele não para num possível significado, ele busca sempre ir além. Se na política o que está em jogo é o poder, e se esse saber, esse ter certezas vem através do poder, então o não saber do psicologizar, ele pode estar na confiança na fraqueza, né, na humildade, na confiança nas minorias. Como alguém já falou aqui, acho que foi o Neto, ensinar através do exemplo, uma forma que não envolve o poder, uma briga, uma disputa por poder. Não que esse poder não precise ser questionado, mas a forma desse questionamento pode, quem sabe, ser psicologizado. Aqui o meu tempo está acabando, mas eu gostaria de trazer, que era também parte da minha proposta, trazer alguns casos. Eu não vou citar nomes, não vou citar exatamente o que foi trazido nessas últimas semanas no consultório, mas eu queria que vocês, principalmente os não psicólogos, mas os psicólogos também, tirassem a mão do bolso, desse bolso literalizante, desse bolso que é paralisante, e usando a ajuda da minha amiga Carla, esse bolso nauseante, e me ajudem a psicologizar essas histórias paranoicas. E, se possível, levem esse modo de pensar para o resto, para a vida de vocês. Então, eu queria apresentar aqui primeiro um caso que me foi bastante interessante. É uma das minhas pacientes que tem uma proximidade grande com o pai, mas ela não se sente tão próxima assim, ao pai ao mesmo tempo. Ela se sente unida, mas ao mesmo tempo ela não tem uma intimidade grande com ele. E ela tem um pensamento de esquerda, ela votaria em um candidato da esquerda. E ela perguntou para a família toda, ela conversou, debateu com a família toda, mas com o pai ela fez questão de não debater. Porque a família do pai, ela já sabia que ela votaria no Bolsonaro e que ela estava com medo de saber que o pai votaria nele também. Então ela nem chegou a discutir com isso. E ela teve um sonho muito interessante nessa semana recém, após o primeiro turno, Ela sonhou que ela é profissional já, uma profissional respeitada. Ela tem algumas dificuldades em questionar algumas tarefas que são colocadas para ela pelos chefes, mas os chefes respeitam muito ela, mesmo assim. E ela acaba fazendo do jeito dela, aquilo que os chefes pedem, e é sempre reconhecida por isso. Mas ela traz esse sonho em que ela está num ambiente hostil de trabalho, que não é reconhecido, que ela é uma estagiária e que ela tem um chefe que é extremamente autoritário. Esse chefe dá uma tarefa a ela e ela sente que ela não pode dizer que não sabe, que ela não pode questionar, pedir ajuda, porque ela não sabe cumprir aquela tarefa que foi dada. Então ela sai desse ambiente hostil de trabalho, ela vai, entra por algumas portas, sente que está perdida, não sabe o que fazer, começa a se sentir meio desesperada, e nesse momento ela está perdida, ela está com uma mochila, que é a mochila que ela levava para o consultório, uma mochila vermelha. Ela é puxada pela mochila e é o chefe dela tirando sarro. Como é que você não achou ainda? Então está muito óbvia a minha explicação e você ainda não achou. Ela se sentiu nesse momento no sonho diminuída, tanto quanto profissional e também como mulher.
e ao mesmo tempo aliviada, porque esse chefe autoritário deu uma direção para ela. É aqui que você está vendo, é aqui que você tem que ver, é aqui que você tem que cumprir o seu objetivo. E ela entra em um auditório, ela entra junto com esse chefe autoritário, e a partir desse momento que eles entram no auditório, sentam na cadeira, ela percebe que ela tem uma relação com ele, uma relação erótica, uma relação amorosa, e se aconchega nele. E sentam nesse auditório, ela aconchegada nele, se sentindo confortável. Mas do que isso está falando? Quais são as metáforas presentes aí? Quero que vocês me ajudem a fazer o meu trabalho. Vamos compartilhar aí, né? Quero que vocês, por mais absurdo que seja, né, que vocês não psicólogos não tem, falem o que vocês sentiram. Comece falando o que vocês sentiram com essa história. Eu acho que eu vejo muito a criança ainda, assim. Eu acho que você falou no início que ela é muito próxima ao pai, mas não tão próxima assim. Isso. Não sei quanto dessa relação, mas com certeza esse masculino vem da imagem do pai, assim, de como foi essa criação, essa imagem, se era autoritária ou não, se tinha espaço de ser quem ela era, sem o medo, sem a pressão, sem, enfim. E aí, não sei, acho que hoje ela consegue esse respeito, esse empoderamento, ela conseguiu, mas acho que ela ainda foge também de algo dentro dela, né, que é essa coisa de não querer receber ordem, ou ter medo de falhar, ter medo de não ser tão boa, né, e eu acho que não só como indivíduo, acho que coletivamente as mulheres trazem isso ainda, né, de eu preciso servir, eu preciso ser boa, e o medo de não ser, de não alcançar. Então, às vezes, a gente também entra numa carcaça de somos fortes, sabemos de tudo, mas, não sei, assim, eu cresci com uma imagem masculina muito opressora, assim, muito... Nada estava certo, nada estava bom, não sei como eu me escapei disso, ou se escapei, mas, enfim. Então, assim, sempre fico atenta para o que eu encontro, assim, na minha vida adulta que me toca essa criança, sabe? Desse lado autoritário mesmo. Legal, você fala de um ano infantil, né? Sim. Que torna, né? que volta nesse momento. Muito bom. O que mais? Vamos lá, gente. A gente pode fazer umas brincadeiras com as palavras também, né? Como você trouxe. Essa é uma maneira de psicologizar as coisas, né? Isso. Então, nesse local, ela se encontra em dúvida entre as portas, né? Portas no sentido de para onde vai, que caminho vai. Mas, ao mesmo tempo, enquanto ela está em dúvida entre as portas, ela porta uma mochila vermelha. Outra dúvida, como portar-se? Aí, porta enquanto um verbo, né? Ela porta uma bolsa. Porta uma bolsa. Bolsa vermelha, vermelha do comunismo. Vermelho do outro lado. Como portar-se nesse momento? Como me porto com o meu chefe? Ele é meu chefe ou meu amante? A dúvida da porta enquanto brincadeira de portar-se também, né? De importância. Mas também, Portar-se, importar-se. mas também quando ela está perdida entre N portas, surge uma figura masculina que acolhe ela, que traz ela para o colo e de certa forma mostra que ali é um caminho seguro, onde um grande pai vai proteger ela dessa indecisão da escolha entre as portas. Muito bom. O que mais? Sim. Então tá. Mais a leitura acabou, né? Mas eu peço que vocês pensem, né? Como enxergar as coisas que acontecem dessa forma. Como ver metáforas das coisas que são tão literais, né, como esse momento. Então eu encerro aqui e deixo aberto para 5 minutos de discussão, né, de perguntas. Quer falar alguma coisa? Ou é só dar um oi mesmo? Esses tempos de debate no Facebook, né,
Eu cheguei a chamar, eu estava indo muito bem, muito tentando ser empático, até com uma professora de psicologia minha. E chegou uma hora que eu comecei a usar caps lock, bem louco. Pra ela, vocês são paranoicos. Aí ela já veio, né, pegou meu ponto fraco, né, ela me chamou me comparou ao Bolsonaro e que eu era um machista de esquerda, enfim. Daí eu já... Até que pediu, ela sintou muito, blá. Não estou na sua pena, mas eu acho que eu entendo bem essa E coloquei pra ela, assim, né, primeiro que eu falei que... Ela falou que tava xingando, eu falei, mas paranoia não é um xingamento, né, é um fenômeno psicológico. Aí, e até os usos eu falei pra ela, podia ter te chamado de... Aquele que daí já fica racionalizando, o mecanismo de defesa. Podia ter te chamado de histérica e estaria entrando em toda uma questão de violência simbólica também, porque histérica para a mulher, né, foi muito colocado como uma questão da loucura e para desmerecer a mulher em si, né. E justamente usei a paranoia, e daí quando você traz... Eu não conheci esse livro do Gilman, eu acho que vou buscar, achei maravilhoso. E a gente estava conversando aqui, né, todos estamos paranoicos, né, eu também estou paranoico. Enquanto a gente é importante pensar nisso, assim, né, mas quanto existe uma paranoia que pode realmente nos afundar muito mais, uma paranoia que pode nos transformar, né, porque é uma paranoia que está fazendo, assim, eu sinto muito... É uma paranoia que, pra mim, está me reativando toda uma série de memórias de lutas e resistências que eu já fazia, né? Me dando até muito mais sentido agora para algumas coisas. Para outras pessoas, uma paranoia que está fazendo com que ela encontre coisas que ela nunca havia se deparado, né? Então, acho que você traz uma perspectiva da paranoia muito importante também, como um momento para a transformação. Essa manhã está acontecendo porque todos estamos paranoicos? O que está acontecendo que não é o que você está vendo, não é. Deixa isso claro. Mais alguma pergunta? Alguma colocação? Ótima colocação. Obrigado. Encerro por aqui, então. Todo mundo recebeu o cartãozinho? Eu esqueci de falar, né, cara? Eu passei. Eu vou passar meu cartão, como eu não sou da casa aqui, eu vou fazer minha propaganda também. Pessoal, 10 minutos, só o tempo de descarregar aqui para a gente poder filmar as outras duas. Tá?